então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o caminho da hemácia. É um jeito prático, e é prático mesmo, de você entender sobre as cardiopatias congênitas. E quando eu falo entender, é a gente pensar na fisiologia dessas cardiopatias. Então, vamos só primeiro relembrar, né, que as cardiopatias congênitas, elas estão presentes desde o nascimento e quase que frequentemente, agora eu acho que tem mudado um pouco esse cenário sim, com mais gente fazendo eco fetal, mas muitas vezes elas são detectadas tardiamente, né? Não no momento certo. A gente sabe que elas apresentam um amplo espectro clínico e com a tetralogia de Fallot, que foi a cardiopatia que a gente escolheu falar durante toda essa imersão, nessas lives de aquecimento, vocês vão ver que retrata muito mesmo todo esse aspecto clínico, né? Todas essas diferenças clínicas. Aquelas cardiopatias que têm um comprometimento hemodinâmico no período neonatal são causas frequentes de emergência pediátrica, então o diagnóstico tem que ser precoce. Se ele não é diagnosticado no período neonatal, o neonatologista ele tem que saber identificar precocemente essas cardiopatias, tá? Então, falando para vocês aí de números, né? A gente sabe que a incidência ali nos países desenvolvidos é 8 para cada mil. Nos países subdesenvolvidos é um pouco maior, de 1,2 para cada mil nascidos vivos. E na América Latina, então, no Brasil e na América Latina, a gente fala sempre sobre essa incidência. É 1% dos nascidos vivos tem cardiopatia congênita, né? Então, falando do nosso país, aproximadamente quase 30 mil crianças, então 28,9 mil crianças nascem com cardiopatia congênita por ano. Em 20% dos casos, a regressão dessa doença é espontânea, mas em 80% elas vão precisar de alguma intervenção ou algum tratamento. Isso vai trazer 23,8 mil crianças precisando desse tratamento, dessa intervenção por ano. E metade dessas crianças que vão precisar de alguma intervenção ainda é necessário no primeiro ano de vida. Então, por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico precoce. A gente não pode deixar esse diagnóstico para depois, porque se a gente retarda esse diagnóstico, a gente acaba perdendo o time, né? Da gente fazer ali o tratamento, né, adequado. Bom, sobre a etiologia dessas cardiopatias congênitas, 90% eles são bebês que nascem de mães que não têm nenhum fator de risco definido, tá? Então, antes a gente falava assim, vamos fazer ecocardiograma fetal para identificar essa cardiopatia somente nas mães que têm algum fator de risco, mas grande parte desses bebês, são filhos de mães que não têm nenhum fator de risco. Então, por isso que recentemente ali a gente conseguiu, né, com que o ecocardiograma fetal fosse feito, fizesse parte do pré-natal habitual de todas as gestantes, para que esse diagnóstico seja feito precocemente. Mas por que isso, Priscila? Porque ela é a principal malformação congênita que causa óbito desse bebê. É a terceira causa de morte no período neonatal. Por isso que esse diagnóstico precisa ser precoce. Então, aqui já fica o meu alerta, o nosso alerta para todos os obstetras, né? Por favor, peçam ecocardiograma fetal para as suas pacientes. Porque, por mais que lá, né, atrás a gente aprendeu que somente as gestantes com fator de risco devem fazer o ecocardiograma fetal, isso mudou e a gente precisa acompanhar essa mudança, tá? Esse diagnóstico precisa ser precoce. E o ecocardiograma fetal, ele é feito idealmente entre 24 e 28 semanas. Tem sim casos que a gente faz mais precocemente, com certa indicação, com os aparelhos melhores, mas precisa fazer. Tá certo? Priscila, mas eu não entendo nada sobre cardiopatia congênita, porque é muito complexo, tudo é muito difícil, e eu não entendo. Gente, acreditem, cardiopatia não é impossível de entender. Tudo tem lógica, tudo tem um porquê. A gente só precisa fazer o raciocínio dessa cardiopatia. E é isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Um jeito prático, um jeito mais fácil de você sistematizar esse entendimento sobre as cardiopatias congênitas para facilitar a sua vida. Então,
Precisamos entender a anatomia e a fisiologia dessas cardiopatias, saber os principais diagnósticos clínicos, né, para poder tratar. Lembre-se disso, diagnóstico clínico, ele vem antes do diagnóstico etiológico. Quem é nosso aluno sabe que a gente fala isso direto. E você precisa saber da sua área. Se você é físio, você precisa saber tudo de físio. Se você é enfermeiro, precisa saber tudo sobre a sua área. Quem é médico, pediatra, tem que saber da sua área, né? Então, o que você faz para um paciente que não tem cardiopatia congênita, você vai fazer para um paciente que tem cardiopatia congênita. Parece que quando chega, por exemplo, vou dar um exemplo tosco assim: paciente chegou no pronto-socorro com uma dispneia e com febre, né? Você sabe o que precisa fazer para esse paciente, mas fala assim, mas ele já fez uma cirurgia e aí ele é cardiopata? Parece que esquece tudo. Não, gente, tá? Não é porque ele é cardiopata que você tem que saber tudo. Por quê? Porque você tem que esquecer tudo. Porque vem o medo. Vocês têm medo, isso é normal, porque eu já tive, a Ingrid já teve. Nós temos medos do desconhecido, né? Então, sempre quando a gente não conhece algo, a gente tem medo. E é isso que acaba acontecendo com os pacientes cardiopatas. Os pediatras que estão no pronto-socorro, que estão numa área que vai tratar alguma emergência, eles têm medo de atender o cardiopata. E o que eu estou falando aqui, todo mundo já sabe, isso é muito comum, e é isso que a gente vem tentando mudar essa realidade, dando mais apoio para esses neonatologistas, dando mais apoio para esses pediatras, com o nosso Fellow Digital, né? Quem já conhece, quem já acompanha a gente aí, sabe que o nosso objetivo é isso: tirar o medo de vocês de atenderem o paciente com cardiopatia congênita. Mas então, Priscila, o que realmente eu preciso saber? Então, eu preciso fazer uma pós de cardiologia pediátrica, de cardiopatia congênita, para conseguir entender sobre as cardiopatias? Não, não é isso, né? E hoje eu vou mostrar para vocês o que realmente precisamos saber. Nós precisamos saber a classificação fisiológica dessa cardiopatia, então é o seu estado fisiológico. Eu já vou falar com calma disso. Precisamos saber sobre a clínica desse paciente, então seria o diagnóstico clínico. Lembra que eu falei que o diagnóstico clínico ele é mais importante inicialmente, né, do que o diagnóstico etiológico, né? E a gente precisa saber qual é o tratamento inicial desse paciente, com base no diagnóstico clínico. E tem essa frase da American Heart Association, que eu acho que explica bem o que eu vou falar na aula de hoje, que ela diz assim: o sucesso do manejo das cardiopatias congênitas requer um entendimento da anatomia e fisiologia pré-operatória, do procedimento cirúrgico necessário para a paliação ou definitivo e a subsequente mudança da anatomia e fisiologia pós-operatória. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que você tem que entender a anatomia e fisiologia daquele coração quando acaba de nascer, qual é a cirurgia que vai fazer nesse paciente e como ficou esse coração depois desse procedimento. Porque se você não conhece a fisiologia, a anatomia dessa cardiopatia, você não consegue fazer o caminho da hemácia, você não consegue fazer, não consegue raciocinar qual é o estado fisiológico, qual é a clínica que esse paciente vai ter, e aí você não consegue tratar, tá certo? Bom, então a gente vai falar hoje sobre o caminho da hemácia. O que é esse caminho da hemácia que vocês tanto falam, Priscila? Vamos lá. Existe também essa estrutura sistemática para compreensão e manejo das cardiopatias congênitas, que tem como fonte também a American Heart Association, quando ela vai falar ali, bem para leigos, né, o que são as cardiopatias congênitas. Então, o primeiro passo, o que ele traz? A análise segmentar, que nada mais é do que o caminho da hemácia, que a gente vai fazer bastante hoje aqui. Segundo passo, você tem que responder as 7 questões para essa cardiopatia congênita. Depois, saber os 7 princípios fisiológicos das cardiopatias congênitas. E, por fim, os 6 estados fisiológicos. E esses 6 estados fisiológicos nada mais é do que o grupo clínico que essa cardiopatia pertence. Porque você sabendo o grupo clínico, você sabe qual é
o diagnóstico clínico desse paciente e você sabe quais são os seus primeiros passos para o tratamento do seu paciente, tá? Então, esse que é o ponto principal da aula hoje. Mas para eu chegar nesse ponto principal, eu vou falar para vocês aquele passo a passo antes dito pela American Heart Association. E aí, quais são as 7 questões que a gente precisa responder dessa cardiopatia congênita? Primeiro, qual a sua anatomia? Então, análise segmentar, o entendimento ali do ecocardiograma, você saber interpretar um ecocardiograma, ele é fundamental. Depois, qual a sua fisiologia fazendo o caminho da hemácia? Aí você vai perguntar, isso tudo faz parte do caminho da hemácia. Como o sangue chega no coração? Nossa, Priscila, mas que pergunta, né? A gente sabe que o coração chega pela veia cava inferior e veia cava superior no lado direito e chega pelas veias pulmonares no átrio esquerdo. Então, eu sei que o sangue chega no coração do lado direito por essas veias e do lado esquerdo pelas veias pulmonares. Beleza. E se você estiver diante de um isomerismo? E se você estiver diante de uma drenagem anômala total de veias pulmonares? Não é por ali que ele chega. Então, primeiro, como que o sangue chega no coração? Segundo, como o sangue chega nos pulmões? Ah, Priscila, ele chega pelo tronco pulmonar, pelos ramos pulmonares. Tá bom. E se ele tem uma atresia pulmonar? Ele vai realmente chegar por esse caminho de ventrículo direito, válvula pulmonar, tronco pulmonar e ramos pulmonares? Não. Ele vai ter um outro caminho e esse caminho que você tem que entender. Como o sangue chega no corpo? Ele chega certamente pela aorta. Sim, ele chega pela aorta, mas será que ele faz o caminho ventrículo esquerdo, válvula aórtica, arco aórtico e aorta descendente? Ou será que ele tem uma interrupção do arco aórtico? E aí, por isso, ele vai chegar pelo canal arterial e depois a aorta descendente. Então, vocês vejam como é importante a gente fazer essas perguntas para fazer o caminho da hemácia. E depois, né, a gente vai pensar ali nas terapêuticas medicamentosas e depois nas opções cirúrgicas para esse paciente. Então, são essas as 7 questões que você tem que responder. E lógico, né, quando a gente aprende lá na residência, a gente não vai, né, quais são as 7 questões. Automaticamente a gente faz isso. Mas organizando na nossa cabeça como que funciona esse raciocínio, são essas perguntas que a gente tem que responder. E agora a gente vai para os princípios fisiológicos que eu adoro falar deles, adoro explicar. Porque a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, mas que coisa mais estranha. Mas depois que eu realmente entendi o que significa esses 7 princípios fisiológicos, daí eu vi que realmente faz muito sentido, tá? Eu vi que realmente todas as cardiopatias, elas obedecem esses princípios fisiológicos. Era como se fosse assim, lei das cardiopatias, né? Então, são os princípios fisiológicos, são as leis, né? São o que as cardiopatias realmente ali obedecem para você pensar no raciocínio fisiológico dele, para o raciocínio clínico. Então, o primeiro princípio fisiológico, a gente vai usar muito, automaticamente, quem já faz o caminho da hemácia, quem já tenta ali entender como funciona a fisiologia daquela cardiopatia, já usa esse princípio, que é o sangue segue o caminho de menor resistência. Então, o sangue vai sempre para o lado mais fácil. Se ele vai encontrar alguma obstrução para ele poder andar para frente, ele vai ter um desvio para um lado. E hoje vocês vão ver isso, tá? Ele sempre desvia para o caminho que está mais fácil, para o caminho que está menos resistente. Segundo, a falta de fluxo sanguíneo causa falta de crescimento da estrutura cardíaca. É o princípio do no flow, no grow. Então, onde não há fluxo, não há crescimento. Então, se a gente tem uma atresia pulmonar, por exemplo, onde a válvula pulmonar ela é bem fechada, é atrésica, não passa fluxo, o que acontece com o tronco pulmonar? Ele acaba ficando hipoplásico. Por que o tronco pulmonar fica hipoplásico? Porque é uma estrutura que vem logo depois da válvula pulmonar que está atrésica. Não passa fluxo por essa válvula pulmonar e aí acaba que ela não desenvolve esse tronco pulmonar. Então, é o princípio do no flow, no grow.
Terceiro princípio, seguindo o princípio do no full, no grow. Então, se a gente tem uma obstrução do lado esquerdo do coração, a gente vai ter um hipodesenvolvimento de estrutura de qual lado? Do lado esquerdo do coração. Quarto, obstrução do lado direito causa hipodesenvolvimento do lado direito do coração. Óbvio, né? Quinto princípio, lesões críticas são aquelas que são dependentes do canal arterial e ou misturas de sangue intracardíaco. E aqui eu estou falando, por exemplo, de uma CIA. Então, se a cardiopatia você considera crítica, é aquela cardiopatia que vai ser dependente daquela mistura intracardíaca, do canal arterial e vai ter que ser resolvida ali no primeiro mês de vida. Algo você vai ter que fazer. Lesões críticas à esquerda ou à direita por obstrução nunca ocorrem simultaneamente. O nunca na medicina a gente não costuma usar. Mas, dando assim um exemplo para vocês, se a gente tem uma atresia pulmonar novamente, uma válvula pulmonar atrésica, ela não abriu, não passa fluxo, então a gente tem uma obstrução de qual lado? Do lado direito do coração, certo? Consequentemente, a gente não tem uma atresia aórtica, que é outra lesão crítica do lado esquerdo do coração. Se isso existiu lá na vida ainda embrionária, né? No crescimento do feto, ele não evolui, tá? Agora, a gente pode nascer sim com uma atresia pulmonar e uma estenose aórtica grave, crítica? Pode, porque eu já vi. E quando eu vi, falei, olha aquele princípio da American Heart Association, está errado. Mas não é que está errado. Houve passagem de sangue, sim, por essa aorta, por isso que se desenvolveu, por isso que o bebê acabou nascendo. Mas quando você vai ler a incidência de mortalidade, né? A taxa de mortalidade desses bebês é enorme. E quando você vai ler, poucos chegam a nascer. Esse, né, comigo, assim, acabou nascendo, só que ele não sobreviveu. Né? Então, se a gente tem, e todos os outros que eu vi ali como experiência, eles nem chegam a nascer. Um dia eu fiz um aconselhamento pré-natal de um paciente com uma obstrução grave, assim, dos dois lados, esse paciente realmente, ele não evoluiu. Então, a gente sabe que se tem uma obstrução crítica de um lado do coração, ele vai ter que fazer um desvio para o outro lado, e o outro lado, pelo princípio do no flow, no grow, ele acaba se desenvolvendo, tá? E o último princípio que eu acho fantástico, assim, né, de modo de dizer, porque faz sentido, e eu nunca tinha escutado isso antes, o ser azul é melhor do que ser cinza. Foi dessa forma que eu traduzi a frase. Por que ser azul é melhor que ser cinza? Porque o paciente que está lá azul, a gente sabe que é um paciente cianótico. A gente tem vários pacientes que são cianóticos. A partir do momento que ele tem uma piora da oferta de oxigênio, com a piora de débito cardíaco, que a gente sabe que essa oferta de oxigênio está muito baixa e esse paciente está piorando o hemodinâmico dele, ele fica de uma cor cinza, então é piora. E aí o paciente não vai estar lá andando, chutando bola, um paciente cinza, mas o paciente azul está. Esse paciente cinza tem que estar na sua UTI e a gente tem que estar tomando medidas bem rápidas para que ele recupere essa oferta de oxigênio, esse débito cardíaco dele, tá? Então, são esses os sete princípios fisiológicos, parece algo muito teórico, mas quando você aprende a prática e você começa a raciocinar, você literalmente respeita todos esses princípios fisiológicos para as cardiopatias congênitas. A gente tem, então, os 6 estados fisiológicos. Falamos das 7 perguntas, os 7 princípios fisiológicos, e agora vamos, então, para os 6 estados fisiológicos, que nada mais é do que a classificação dessa cardiopatia em relação à sua fisiologia. Quando você está diante de uma cardiopatia congênita, pense nesses 3 grupos clínicos aqui, tá? Que são os estados fisiológicos e você precisa classificá-los. Então, primeiro pense, é um paciente, é um coração, vamos pensar no coração, univentricular ou biventricular? Tem um ventrículo só funcionante ou são os 2 ventrículos que estão ali batendo funcionante? Número 2, é um paciente cianótico ou acianótico? Número 3, é uma cardiopatia de hiperfluxo ou hipofluxo pulmonar? Pense sempre nesses 3 grandes grupos que você está
que você enxerga ali como os 6, né? Cada grupo tem 2, então 6 estados fisiológicos do seu paciente, tá? Bom, isso você respondendo, cada um deles, você vai encaixar o seu paciente em um grupo clínico. Qual é o grupo clínico que essa cardiopatia pertence? Então, você veja que se você não tem o ecocardiograma, você não consegue fazer o caminho da hemácia ainda, porque você não tem o diagnóstico etiológico, você não tem anatomia desse coração. Mas você está vendo o paciente. Você sabe se ele está tendo clínica de hiperfluxo ou de hipofluxo pulmonar. Você está vendo se ele está fazendo clínica de cianose ou clínica de uma cardiopatia acianótica, tá? Então, óbvio que para saber uni ou biventricular, você vai precisar ali de um diagnóstico realmente de um ecocardiograma, mas o estado clínico dele você consegue com exame físico, com raio-x de tórax, por vezes já é o suficiente para você entender a clínica desse paciente. E qual que é o grupo clínico que essa cardiopatia pertence. Então vamos olhar com calma os 6 estados fisiológicos. Então, biventricular, fácil, aqui está o desenho de um coração normal, tá? Para quem, né, acompanha a gente lá no Instagram sabe que a gente adora colocar desenhos. Esse atlas, a gente tem um atlas da Cardiopédia Pro, que é Anatomia dos Corações, que todos os nossos alunos ganham em PDF, tá? Por quê? Porque sem esses desenhos, sem a gente fazer esse raciocínio, a gente não consegue fazer o caminho da hemácia para entender os estados fisiológicos. Então, aqui a gente tem um coração biventricular, um coração normal. Aqui a gente tem um coração univentricular, ou seja, tem um ventrículo hipoplásico e um outro normal funcionante. Esse aqui é uma atresia pulmonar, gente, ó. Válvula pulmonar não se desenvolveu, está fechadinha, não houve fluxo, não passou fluxo por esse tronco pulmonar, ele ficou hipoplásico, tá? E aí aqui, esse ventrículo também não se desenvolveu, porque o sangue que chega aqui no ventrículo direito, ele encontra uma resistência muito grande, porque ele não tem via de saída, e ele acaba desviando para cá. Então, olha só como que a gente entendendo o princípio fisiológico faz sentido o porquê da cardiopatia ser assim, tá bom? E o ventrículo esquerdo, por sua vez, recebeu fluxo, se desenvolveu e ficou muito bem ali, tá? Então, univentricular ou biventricular? Qual é o outro estado fisiológico? Ah, vamos ver se ele é uma cardiopatia acianogênica ou cianogênica. Acianótica, cardiopatias acianóticas. Aqui eu coloquei um exemplo, uma CIA e uma CIV. Cianótica, aqui eu coloquei um exemplo de uma tetralogia de Fallot. Vou destrinchar a tetralogia de Fallot no final dessa aula, porque aqui a gente vai fazer o caminho da hemácia, tendo como exemplo essa cardiopatia. Mas está aqui como exemplo já nesse slide, porque é a principal cardiopatia cianogênica que a gente tem. Lembre-se, quando que a gente vai ter um paciente cianótico? Quando a gente tiver um shunt direito-esquerdo. Quando a gente fala shunt, é desvio de sangue, tá? Da direita para a esquerda. Então, se a gente fizer tudo, né, agora a gente vai agora praticar. Se a gente fizer o caminho da hemácia, então, na CIV, que é a cianótica, vou usar ela aqui como exemplo, o sangue chega desoxigenado pela veia cava inferior, segue aqui o meu apontador, e chega desoxigenado pela veia cava superior, cai no átrio direito, ventrículo direito, vai para os pulmões. Ai, Priscila, por que ele não desvia para cá? O sangue segue o caminho de menor resistência, é o primeiro princípio fisiológico. Então, ao invés dele ir para o ventrículo esquerdo, que a gente sabe que é uma câmara de maior pressão, ele vai para os pulmões, vai receber oxigênio, vai cair, vai pelas veias pulmonares no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Até aí, normal, como qualquer outro coração. Chegando no VE, o sangue segue o caminho de menor resistência. Então, ele pode ir para a aorta e pode passar pela CIV e ir para o ventrículo direito, que é o que acaba acontecendo. Nossa, então nenhum sangue vai para a aorta? Não, gente, vai sangue sim para a aorta, mas há um desvio. Aí depende se vai ser pouco ou muito de um sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, porque o ventrículo direito é uma câmara
de menor pressão do que o ventrículo esquerdo e a aorta. Então, é mais fácil o sangue cair para cá. Então, parte do sangue vai para a aorta, seguindo o caminho normal, levando o sangue oxigenado, e por isso que é uma cardiopatia acianogênica, só que parte vem para cá, desvia esquerdo, direito, e não direito, esquerdo, e vai para os pulmões, mais sangue para os pulmões. E a gente vai ver no próximo slide que isso significa hiperfluxo pulmonar. Em contrapartida, nas cardiopatias cianogênicas, a gente vai ver um shunt direito e esquerdo. Se aqui tem shunt esquerdo-direito, né, a gente não vai ter sangue desoxigenado indo para o lado esquerdo do coração. Então, a gente não vai ter um sangue insaturado. Por isso que é uma cardiopatia acianogênica. Por outro lado, se a gente tem uma cardiopatia que favorece o shunt direito e esquerdo, a gente vai ter uma cardiopatia cianogênica. Então, o sangue que está aqui no ventrículo direito vai desviar e vai para a aorta, levando sangue desoxigenado, tá certo? Então, sempre que houver uma cardiopatia cianogênica, é porque tem shunt direito e esquerdo. Depois eu vou fazer o caminho da hemácia mais para frente dessa cardiopatia. Mas eu acho também, antes da gente seguir em frente, da gente lembrar desse conceito da diferença de cianose para hipoxemia. Mesmo as cardiopatias congênitas acianóticas terem, né, não terem o desvio da direita para a esquerda, elas podem apresentar hipoxemia em algumas situações que houver um pouco de mistura daquele sangue. Então, eu vou dar um exemplo. Um paciente que tem algum grau, estou aqui na CIV, que é uma cardiopatia acianogênica. Um paciente que tem algum grau de hipertensão pulmonar, ele vai estar mais resistente, não vai, e se ele pega uma pneumonia, é entubado, ou seja, acontece algo ali no meio do caminho que aumente a resistência desse sangue ir para a circulação pulmonar, ele pode desfiar um pouco para a esquerda e causar uma mistura de sangue, tá? Mas não o suficiente para trazer cianose. Alguns casos de diagnóstico tardio, isso pode ficar importante a ponto de causar cianose no paciente. Mas, de base, inicialmente, a gente não considera essa cardiopatia cianogênica. Se uma cardiopatia acianogênica está no paciente roxo, cianótico, é porque alguma complicação tem. A gente tem que ficar de olho, tá? Então, uma frase que eu gosto assim, de falar é que todo cianótico ele é hipoxêmico, porque ele realmente tem uma mistura de sangue mais significativa, cai realmente a saturação dele, então ele é hipoxêmico, mas o inverso não é verdadeiro. Você pode ter um paciente hipoxêmico com uma saturação abaixo de 92%, certo? Mas ele ainda não vai ser cianótico. Ele vai começar a apresentar cianose quando aquela saturação for menor que 85%, tá? Então, nem todo hipoxêmico é cianótico. A gente pode ver, sim, pacientes com cardiopatias acianogênica apresentando hipoxemia. Não sei se eu consegui ser clara, se ficou alguma dúvida nesse conceito, mas é um conceito importante da gente assim aprender, senão vocês vão pensar, então, qualquer defeito de septo, eu não vou ver roxo lá no pronto-socorro, defeito de septo atrioventricular total. Não, existe possibilidade de ele apresentar cianose diante de uma complicação. E o último grupo clínico que a gente tem que classificar desse estado fisiológico é se essa cardiopatia é de hiperfluxo pulmonar ou de hipofluxo pulmonar. Lembra que eu falei sobre a CIV? Aqui eu coloquei um outro exemplo, uma dupla via de saída de ventrículo direito. Então, os dois grandes vasos saem desse ventrículo direito sem estenose pulmonar. Na hora que o ventrículo direito recebe todo o sangue que vem lá do outro direito, e o sangue que vem aqui da CIV também, porque o ventrículo esquerdo não tem via de saída, tem que jogar tudo para o ventrículo esquerdo, esse coração direito aqui contrai, ele pode jogar então sangue para a artéria pulmonar ou para a aorta.
qual é o primeiro princípio fisiológico que eu ensinei para vocês? O sangue segue o caminho de menor resistência. Qual lugar tem menor resistência, tem menor pressão? A circulação pulmonar. Então, vai muito fluxo para esse pulmão, muito fluxo pela válvula pulmonar. É hiperfluxo pulmonar, tá bom? Outros exemplos: comunicação interventricular, CIA grande, canal arterial, defeito de septo atrioventricular total, truncos, também são cardiopatias de hiperfluxo pulmonar, tá? Fazendo o caminho da hemácia, vocês conseguem perceber que eles são que são exemplos de cardiopatias de hiperfluxo pulmonar. E hipofluxo pulmonar, aqui eu coloquei como, por exemplo, atresia pulmonar, tá? Então, a válvula pulmonar, ela é atrésica, não desenvolveu o tronco pulmonar, e aqui nos ramos, por que eles estão desenvolvidos? Por quê? O canal arterial é quem nutre a circulação pulmonar, e a partir do canal arterial, a gente tem um bom desenvolvimento desses ramos pulmonares, tá? Então, atresia pulmonar, a gente sabe que é de hipofluxo, porque só vai o fluxo do canal arterial, tá certo? Não vai o fluxo anterógrado por essa válvula pulmonar, tá? E é importante a gente, nesses dois casos, a gente saber o balanço QPQS, né? Que é o balanço, que é a diferença ali, a comparação, vamos, né, pensar, do fluxo que vai para o pulmão e do fluxo que vai para o sistêmico, tá bom? Então, se a gente está tendo maior quantidade de sangue vindo aqui pro pulmão, a gente sabe que menos vem para cá, tá? Então, durante várias explicações, aulas de cardiopatias que a gente fala, que a gente explica do início ao fim, para explicar a fisiologia e como a gente tem que tratar, a gente tem que pensar nesse balanço QP-QS. É porque está tendo desvio para algum dos lados e a gente tem que manter esse balanço sempre muito equilibrado. Um exemplo clássico aí é quando a gente está falando sobre o tratamento, sobre a condução do paciente com hipoplasia do coração esquerdo. Tentar manter esse balanço aí QP-QS justo, né, bem adequado, precisa de algumas medidas específicas, porque a gente não pode desbalancear nenhum dos fluxos. Tá certo, gente? Então, eu falei dos 6 estados fisiológicos para vocês e agora a gente vai praticar, tá? A gente vai praticar com essa cardiopatia aqui. Quem é nosso aluno já deve bater o olho e já sei que cardiopatia é essa. Se você ainda não sabe, eu vou mostrar para vocês as características dessa cardiopatia para a gente pensar aí como que a gente vai raciocinar sobre a sua clínica. Então, olha, se vocês começam a olhar para essa figura, para esse desenho, vocês vão perceber que eu até aqui, né, assim, nomeei, é uma cardiopatia biventricular, sim, tem os dois ventrículos, VD, VE, tem a válvula pulmonar, tem a aorta, tem a CIV, então já é uma cardiopatia que tem CIV. Então, vamos olhar com calma. A gente tem uma CIV, tem um buraco entre os dois ventrículos, uma comunicação interventricular. Tem uma aorta que não está saindo só do ventrículo esquerdo. Perceba que ela está cavalgando o septo aqui. Tem uma válvula pulmonar que eu quis aqui mimetizar, né? Quis mostrar que ela está mais espessa, que ela está doente. E a gente tem uma hipertrofia aqui do ventrículo direito, né? Então, a gente está diante de uma tetralogia de Fallot. Tudo isso que eu falei sobre a fisiologia, sobre a teoria, a gente vai agora praticar na tetralogia de Fallot. E por que eu escolhi essa? Porque é a nossa cardiopatia carro-chefe dessas próximas aulas. Baseando nessa cardiopatia, a gente vai trazer conhecimentos para vocês usarem em qualquer outra, tá? Então, a gente quis fazer uma sequência lógica de raciocínio clínico para vocês. E o legal da tetralogia de Fallot é que a gente consegue ter extremos clínicos, e vocês vão ver hoje, tá certo? Bom, então, vamos fazer o caminho da hemácia. E agora eu vou tentar fazer
o caminho da hemácia de uma maneira diferente aqui, com a cor. Deixa eu colocar aqui para ver se fica melhor. Então, diante de uma tetralogia de Fallot, já que a gente precisa pensar em toda a fisiologia, em qual grupo pertence, estou aqui com ela desenhada na minha frente, vamos fazer o caminho da hemácia. Então, o sangue azul, eu coloco é o sangue com pouco oxigênio. Chega desoxigenado aqui no átrio direito, pela veia cava inferior e a veia cava superior. Cai no átrio direito, aqui ele vai... Opa! Acho que eu cliquei aqui. Ele vai cair no ventrículo direito e aqui ele vai poder ir para dois caminhos. Ou ele vai para o pulmão, ou ele vai para a aorta. Ah, Priscila, ele vai para o pulmão porque a aorta é mais resistente. Mas aqui a gente encontra uma estenose pulmonar. E, dependendo do grau dessa estenose, pode ser que ele faça esse desvio. Mas, se a estenose não for tão importante, ele não vai ter dificuldade de ir por esse caminho, que é o caminho natural, que é o que a gente espera que vai. Para quê? Para que haja troca de oxigênio pelo gás carbônico, né? Que lave esse gás carbônico e venha, então, o oxigênio depois nos pulmões, volte pelas veias pulmonares, no átrio esquerdo, caia no ventrículo esquerdo e aqui ele vai para a aorta, levando sangue oxigenado para todo o corpo, que é o que a gente quer. Mas aqui, parte também pode ser desviado pela CIV aqui e vá para os pulmões também. Então, veja, né? Vou aqui voltar com o meu apontador. Aqui, na tetralogia de Fallot, a gente pode ter sigam essa setinha azul, sangue desoxigenado indo para a circulação, né, pulmonar, que é o que a gente quer, e indo também para a aorta. E a gente também tem sangue oxigenado indo para a aorta e podendo ir também para a circulação pulmonar, tá? A gente viu o shunt direito, esquerdo aqui? Vimos, ó, a gente viu que ele desvia. Então, com a classificação, é uma cardiopatia uni ou biventricular? Biventricular, porque a gente tem dois ventrículos. De hipofluxo pulmonar ou de hiperfluxo pulmonar? Ah, como a gente viu que tem desvio de sangue indo para a aorta, então vai menos fluxo para essa circulação de hipofluxo pulmonar. Cianótica ou acianótica? Ah, Priscila, você falou de shunt né, direito e esquerdo. Vamos voltar aqui. Tem o shunt da direita que vai para a esquerda, que vai aqui para a aorta. Tanto é que aqui fica com hipofluxo pulmonar e aqui vai sangue, esse desvio para a aorta. Então, é cianótica. Mas, gente, será que todas as tetralogias de Fallot são assim? Será que qualquer tetralogia de Fallot que chegar no meu pronto-socorro, que nascer na minha UTI-NEO, a gente vai tomar a mesma conduta? Porque, senão, se for assim, a gente vai gravar, olha, chegou com tetralogia, a gente falou, é isso que a gente tem que fazer. E por isso que vocês acabam achando que a cardiologia pediátrica, a cardiopatia congênita é um trem difícil de entender, impossível de entender. Por quê? A gente não tem que ficar decorando. A gente tem que fazer o caminho da hemácia e entender. Então, saber interpretar o laudo do ecocardiograma, né? E o que realmente importa nessa cardiopatia é a nossa dica principal. Então, eu tenho que fazer um curso de ecocardiograma? Não. Você tem que saber desenhar esquematicamente aquela cardiopatia para saber interpretar corretamente qual a sua fisiologia. Então, vou dar o exemplo de uma CIV, de uma tetralogia, tá? Como a gente fez o caminho da hemácia, mas essa cardiopatia aqui, ela tem uma estenose pulmonar leve. Ela é uma tetralogia de Fallot, mas essa estenose aqui, ela não é uma estenose importante. Ela não vai aumentar muito a resistência ali da circulação pulmonar. Não é uma estenose pulmonar que vai proteger muito esse pulmão dessa circulação pulmonar.
desse hiperfluxo pulmonar que está vindo aqui da CIV. Então, o sangue que chega, deixa eu fazer em azul para vocês entenderem ali, fazerem um raciocínio clínico também da imagem. Então, o sangue que chega desoxigenado por aqui, ele vai cair no ventrículo direito, e como não é uma estenose importante, não vai forçar esse desvio. Não, não vai. Ele vai permitir com que ele siga o caminho que ele deveria seguir mesmo, para os pulmões. Não foi uma estenose que protegeu muito esse né, pulmão. É uma estenose leve. Aqui eu pus até um gradiente menor que 20, mostrando ali que não tem gradiente significativo nenhum. Então, esse sangue que chegou ali nos pulmões, ele vai receber oxigênio e vai voltar do átrio esquerdo, vai vir para o ventrículo esquerdo. E aqui, no ventrículo esquerdo, ele vai para a aorta, mas a aorta tem uma resistência maior que esses pulmões. Vai ter muito desvio de sangue aqui também. Ó. E vocês podem agora enxergar que não teve shunt direito e esquerdo nessa situação, porque essa estenose não protegeu, não aumentou essa resistência. Ele deixou de ser tetralogia de Fallot? Não, ele não deixou de ser tetralogia de Fallot, porque ele tem ali a lesão inicial, né, que é o desvio ali anterior do infundíbulo que fez com que a aorta cavalgasse o septo, que fez com que isso causasse uma certa estenose nesse pulmão. Então, essa primeira lesão inicial, que era tetralogia de Fallot, e que dá sequência ali para todas as outras alterações, ela existe. Então, é uma tetralogia de Fallot. Na hora que o cirurgião for abrir esse paciente para corrigir essa CIV, ele vai encontrar esse desvio que eu falei. Ele vai encontrar essa aorta cavalgando o septo por conta desse desvio. Então, ele vai ter que fazer a correção da tetralogia de Fallot. O que ele não vai achar? Uma estenose infundíbulo valvar importante, porque ela não é significativa, tá? E aí, é uma cardiopatia biventricular, é uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar. Nossa, Priscila, você agora bagunçou tudo na minha cabeça, porque eu tinha certeza que a tetralogia de Fallot era sempre cianótica com hipofluxo pulmonar. Não, acabei de mostrar o exemplo. E que exemplo é esse? É o do PIN que falou. Esse paciente não vai fazer crise de cianose. Esse paciente não tem o desvio direito e esquerdo, tá? Ele vai, muito pelo contrário, ele vai fazer desvio esquerdo-direito, e por isso que ele causa hiperfluxo pulmonar, e por isso que ele vai ser um bebê rosado, tá? Mas nem por isso ele deixa de ser uma tetralogia de Fallot, tá? Pode ser que tenha pessoas, né, que estejam aqui assistindo, que nunca pensaram nesse lado, né? Nossa, então dá para ser também rosado, nem sempre vai ser uma cardiopatia de hipofluxo pulmonar. Exatamente. Só que a gente tem que entender o laudo daquele ecocardiograma. No ecocardiograma, então, o que a gente precisa ver na tetralogia de Fallot? O tamanho da CIV, porque isso vai importar para quanto de fluxo que ele vai mandar, e o grau dessa estenose pulmonar, certo? E aí eu vou dar um outro exemplo de uma tetralogia com estenose pulmonar ali com um gradiente, com uma estenose pulmonar com um gradiente de moderada a importante. É outro cenário. Aqui chega o sangue desoxigenado nesse coração pelas duas veias cavas. Opa! Pelas duas veias cavas, vai cair no ventrículo direito, e aqui ele já encontra uma certa resistência, mas ele consegue passar, tá, gente? Consegue passar, ele vai para os pulmões receber oxigênio, mas por vezes que eu falo durante um choro, numa evacuação, num exercício físico, quando a gente fecha mais esse infundíbulo, onde a gente tem um fechamento maior dessa via de saída de ventrículo direito, a gente vai ter shunt direito e esquerdo. A gente vai ter sangue desoxigenado indo para essa aorta. E o sangue que chegou lá nos pulmões, que recebeu todo o oxigênio, voltou pelas veias pulmonares aqui no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ele vai para a aorta, tá? Ele vai, pouco sangue vai
para cá, porque, afinal de contas, ele tem uma estenose moderada, é importante, protegendo esse pulmão do hiperfluxo. Você não vai ter esse desvio. Todo o sangue que vem aqui, preferencialmente, já vai para a aorta, porque tem muita pressão para ele poder ir para lá, tá? Mas isso daqui é porque ele tem essa estenose mais importante, aumentando essa resistência. Então, é a nossa tetralogia clássica, o nosso falo clássico, que é o que a gente aprende, que é de hipofluxo pulmonar, que é cianótico, é isso que a gente aprende nos livros, né? Pensou em tetralogia, a gente falou, é nesse paciente que a gente pensa. E esse paciente que pode fazer uma crise de hipóxia, vocês vão ver muito isso amanhã na aula com a doutora Ingrid, tá? E a gente tem, aqui eu pus o mesmo desenho, só para não confundir vocês, mas eu vou pegar o pretinho e vou fazer assim, ó. Tem muita estenose, muita estenose. Eu tô com o meu mouse, então o meu desenho tá saindo péssimo. Muita estenose, muita estenose, muita estenose. Quase não vai passar sangue por aqui. Inclusive, esse tronco, ele é hipoplásico. Esses ramos também são hipoplásicos. Nossa, tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus, nada se desenvolveu. Meu desenho ficou maravilhoso. Por quê? Quando o sangue chega aqui no ventrículo direito, ele não consegue vir para cá. E quando passa, é muito pouco. O que que acontece com esse coração, com esse paciente que tem esse coração? Se pouco sangue passa por aqui, quando essa criança nasce, e eu vou usar a caneta de novo, porque aqui não tem desenhado, ela vai precisar dessa estrutura aqui, que nem tinha no desenho, que é o canal arterial. Por quê? Se a gente for lembrar das nossas perguntas lá, 7 perguntas que a gente tem que fazer diante de uma cardiopatia congênita. Como que esse sangue chega nos pulmões? Ai, Priscila, ele chega aqui no ventrículo direito, a gente já viu nos outros desenhos, chega por aqui pela essa válvula pulmonar e vai. Tudo bem, mas essa válvula pulmonar, ela está muito fechada. Não é atrésica, não é, porque senão seria uma atresia pulmonar, que é um caso extremo, a Lid falou. Mas está com uma estenose muito crítica, muito importante. Passa pouquíssimo fluxo para cá e não dá, não sustenta a nossa oxigenação. Então, tem que vir sangue da aorta para o canal arterial e ir para esses pulmões. É o bebê que nasce, provavelmente ele vai precisar de prostim, tá? Eu tive essa semana um bebê assim, que a gente olhou, viu que essa estenose tinha um gradiente de 80, a gente falou assim, passa fluxo? Passa fluxo. Mas a gente acha que quando o canal fechar, ele vai fazer crise de hipóxia, e a gente sabe que é o nosso maior medo, porque pode levar à morte, né? Então, a gente deixou como um prostim para resolver, tá bom? Porque se vai embora para casa assim, a chance dele ter uma crise de hipóxia, né, durante uma evocação, durante uma mamada, durante um choro, pode existir, tá bom, gente? E esse caso aqui, então, é uma cardiopatia biventricular de hipofluxo pulmonar cianótica, tá? Porque se ele não passa por aqui, onde que vai esse sangue que chegou no ventrículo direito? Desvia para a aorta, gente. Shunt direito, esquerdo. Leva sangue desoxigenado para a aorta, você vai ter um paciente cianótico. E nesse caso, é uma cardiopatia crítica, porque depende ali do canal arterial, senão não chega fluxo para esses pulmões, tá? Então, é o que a gente falou de má anatomia. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Ó, falei do Pink, falou da tetralogia clássica, então falou clássico, e agora o falou de má anatomia, onde a gente tem que temer esse paciente, a gente tem que fazer, não o paciente citadinho, mas a gente tem que fazer alguma intervenção ainda no período neonatal para que a gente possa dar alta para esse bebê e ele ir para casa e depois a gente fazer a correção total. Tá bom, gente? Bom, então queria convidar vocês, eu espero que vocês tenham entendido ali o nosso raciocínio sobre o caminho da hemácia, como que é importante a gente entender essa anatomia, fazer o caminho da hemácia,
para fazer o raciocínio fisiológico e o diagnóstico clínico dessa cardiopatia. Quando vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ver como que fica fácil entender sobre as cardiopatias congênitas. E aí eu queria deixar o convite para vocês não esquecerem, na semana que vem, eu vou falar sobre diagnóstico e manejo desse paciente que nasce na sua UTI neo, não tem diagnóstico desse bebê. E aí, o que a gente faz pensando na clínica? Depois que fez o diagnóstico, como que eu faço para estabilizar esse bebê? Vocês vão aprender tendo como base a tetralogia, a gente falou, por isso que eu quero que vocês lembrem bem da aula de hoje para entender a anatomia, mas vocês vão poder usar para qualquer cardiopatia depois. E na aula seguinte, na semana que vem, na quarta-feira, a doutora Ingrid vai ensinar como conduzir um paciente com cardiopatia no pronto-socorro. Vai ser sensacional essas duas aulas na nossa imersão, dominando a cardiopatia congênita. E para continuar o preparo de vocês para essa imersão gratuita, a gente tem nos próximos 2 dias. Então, amanhã e depois, né, teve a aula de hoje. Amanhã a gente vai ter a aula com a doutora Ingrid, a partir das 20 horas, emergência no paciente com tetralogia de Fallot. Então, como conduzir uma crise de hipóxia. E na quarta-feira, aula sensacional da doutora Marina Drummond, que é arritmologista pediátrico, como lidar com as arritmias da tetralogia de Fallot. São lives para a gente se aquecer, para a gente entender coisas básicas antes, para na imersão da semana que vem a gente discutir tudo com vocês, tá? E lembrando, gente, que essa imersão ela é prévia, né? Ela é o nosso carro-chefe ali para abertura das inscrições do nosso Fellow Digital. Quem está aqui presente no nosso grupo de WhatsApp vai receber hoje, assim que eu sair da aula, um PDF com um resumo de tudo que eu falei hoje, inclusive do desenho da tetralogia de Fallot, que vocês tanto pedem, desenho da anatomia, vocês vão receber no grupo de WhatsApp, tá? Cada live, cada aula, quem tiver no nosso grupo de WhatsApp recebe esse PDF para vocês depois relerem, enfim, para vocês sedimentarem conhecimento, né? Ter ali uma consulta rápida. Então, quem não está no nosso grupo de WhatsApp da imersão Dominando a Cardiopatia Congênita, esteja lá, que é onde a gente vai mandar todas as informações, inclusive o PDF de resumo das aulas. Então é isso, vou voltar agora aqui, deixa eu só parar de compartilhar aqui, calma aí, a aula. E vou deixar aqui, adicionar ao palco aqui, a doutora Ingrid. Foi ótimo, Pri. Falei bastante, mas eu acho que essa aula, ela tem que ser bem... precisa. Assim, né? Bem assim, detalhada, e para a gente também pensar nas outras cardiopatias. E aí, pensar nas nossas próximas aulas, que a gente precisa ter esse conhecimento ali básico das fisiologias. Tá certo? Maravilhoso, Pri. Não tenho nenhum ponto a acrescentar. E acho que você foi extremamente didática, como sempre. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante com a Pri. E amanhã eu vou falar sobre as emergências, sobre a grande emergência, na verdade, da tetralogia de Fallot, que é a crise de hipóxia. Então, é um momento dramático. Acho que todo mundo que lida com pronto-socorro ou com cardiologia pediátrica já passou por essa situação alguma vez na vida. Você fica na ansiedade da criança melhorar. Então, assim, vou tentar te ensinar como você ficar tranquilo para conduzir esse momento. É imperdível essa aula. Para quem fica no pronto-socorro, para quem trabalha em UTI pediátrica, tá imperdível. UTI pediátrica e neo, né? Porque a gente sabe que tem as crises de hipóxia também de pacientes. Exatamente. Como a gente falou, tem outras cardiopatias. Então, fica aí o nosso convite. Quem está no grupo de WhatsApp, tá? A gente vai mandar agora lá o PDF. Quem não tiver, entra no nosso link lá da bio, se inscreva lá na imersão Dominando as Cardiopatias Congênitas, que vai te levar diretamente para esse nosso grupo. E lá a gente manda o PDF,
manda o link das próximas lives e vai mandar também o link da imersão da semana que vem. Beleza? Boa noite, então, gente.